Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. Olá, eu sou a Juliana Alves e este é o Ladeira Bausch, um encontro semanal para mover pensamentos de corpo, com temas que nem sempre vão para a cena, sem glamour e sem mito. Olá, eu sou a Paula Petreca. Este é um podcast para horizontalizar a dança na sua vida, para a dança horizontalizar você, uma dança mais perto. Bom dia! Bom dia, Paula! Quanto tempo! Pois é, né? Que saudade! Deu saudade! Fazendo falta. Como é que você tá? Também. Episódio 34. Estamos chegando aí nos 40. Nossa! Quarentonas. Quarentona. Quarentena. Ai! Nossa, eu tô me sentindo... além dessa coisa de fazer a falta, assim, parece que eu tô me sentindo, assim, pensando, né, no 34º, eu sou uma pessoa muito diferente de quando a gente começou. Sim, totalmente. É engraçado, né, como eu sinto que ainda mas tem uma afinação, né, de linguagem que eu acho que vai aparecendo, né, nesse caminho. Eu acho que é a prática, né, o dia a dia, a gente fazendo, dia a dia, sim, no sentido, nessa constância, né, e tanta riqueza de partilhar, essa afinação que você fala, né, do que a gente... O despretensioso é no sentido de que a gente quer ser tão fiel, né, o que a gente busca em cada uma e no Ladeira, assim, que parece que não cabe ter pretensão mesmo de crescer. De qualquer direcionamento, né, a isso, priori. Isso. Essa semana foi bem engraçado, porque bastante pessoas vêm falar, ai, tô ouvindo muito Ladeira, outro, tô maratonando Ladeira, nossa, parece que vocês estão conversando comigo quando vocês conversam. Tive bastante retorno, assim, mas teve um amigo, o Ricardo, que ele falou uma coisa que eu achei super bacana também. Ele falou como é bom ouvir as pessoas da dança falando, né? Exatamente, porque é uma coisa, acho que até tem pessoas que eu conhecia, né, e que talvez nunca tivesse conversado dessa maneira, assim, né, perguntar, ter um espaço, é muito diferente mesmo, e o lugar de fala e escuta no ambiente da dança pode ser modificado, né, dar uma perspectiva, assim, de... Ou a gente fala pouco, ou a gente só ouve, né? E a troca mesmo, né? Às vezes é tão restrita. E mesmo quando tem aqueles ambientes, né, de feedback, Bate-papo, né? Bate-papo, ele sempre é mediado e num lugar meio que de exposição, assim, né? Parece. Eu acho que a gente foi afinando esse lugar da ladeira Bausch mesmo, né? Da gente poder cair nos buracos, que também é muito bom. Exato. Para arejar esse formato aí. Exatamente. Se for pensar em uma pretensão, é essa. É brilhar na queda. Brilhar na queda, que lindo. Ai, tô poeta. A queda é tudo, né? Pura poesia mesmo. Tô bem atenta a contemplar a queda desde a ladeira, mais presente na vida. E que bonito também, né, ver
essa prática de pedir para os entrevistados, né? Pedir uma imagem em movimento de queda. E cada um identifica de uma forma, envia uma coisa, se desafia também a aceitar esse movimento. Entende que um braço despencando já é uma queda. Sim. Uma fala, um gesto é uma queda. É muito interessante isso. A amplidão, né, que dá de sujeitos, né? E dessa potência de variância, de um gesto, né? Uhum. Um movimento, um gesto. E você, como que está essa semana? Eu tô me jogando em várias quedas. Foi uma semana interessante de finalizar vários processos com os cursos de história da dança, e aí eu sempre fico nessa reflexão imensa, né? Que forte que é fazer uma discussão teórica também, e aí juntando com o que a gente já estava conversando, às vezes esse espaço da teoria vai ficando tão enrijecido, tão formatado, que o que eu me desafio a fazer é buscar instabilidade nisso, né? Cruzar metodologia, trazer um olhar mais transdisciplinar e ouvir o quanto as histórias pessoais vão se encontrando com essas histórias macroscópicas, né? Acho que eu fico bem bolada aí. Mas agora, quando finalizo um curso, fica tudo ressoando em mim. E aí eu tenho feito muito aquela prática de dançar a teoria, né? Investigar como toda essa argumentação, essa discussão pode informar mesmo um movimento, um gesto, uma dança. Aí vai abrindo o dançar de um outro lugar, que não é só vou dançar pelo meu prazer de dançar, mas vou dançar porque eu tô inquieta com alguma coisa. Que algo precisa reverberar, né? Uhum. E aí é muito parecido com esse processo da fala, de tentar organizar as ideias, de verbalizar o que eu tô sentindo. Quando eu entro nesse lugar de dançar a teoria, eu me sinto organizando na carne, né, muita coisa, mas sempre nesse tateando, nesse balbucio. Porque não tem como ser diferente também, né? Quando você tenta Sendo sincera, né, não tem como. Você tenta você já saltou para a forma externa, né? Que loucura. Eu tava com o Abel aqui, né? Então tava numa semana assim muito mais direcionada a ele, assim, quanto é diferente mesmo, assim, quanto maternar é um abismo mesmo, assim, porque mesmo que estava tonificado, né, esse lugar insistente da prática de colocar, estudar, e aí com a presença do filho, assim, nossa, as prioridades sempre, né, inverte, assim, muito forte, o tônus que precisa ter para você conquistar um espaço de nutrição de si mesma e não para o filho, assim, muito forte. Então parece que eu fiquei um pouquinho ausente, assim, sabe? Parece que embora eu tenha continuado a fazer, Sim. mas a presença mesmo é muito, muito, muito forte de pensar essa dinâmica de equilibrar os momentos, os lugares, a intensidade, os horários, o quanto tempo, é bem... Olha, agora você falando, me veio aqui uma super reflexão de pensar. Eu tenho pensado muito sobre essas ideias de família, de gênero, né? As construções sociais dos afetos. E tudo isso é muito coreografado, né? Numa ideia depois de Revolução Industrial, aonde te ouvindo falar, quando você fala, fiquei mais, né, conectada com ele, e aí parece que eu fiquei ausente. Eu fico me perguntando em que lugar que essa coreografia da maternidade, né, se separou de outras coreografias, mas penso até mais macroscopicamente em relação à família, porque eu nesses dias também tive aqui umas demandas com a minha mãe, de levar em médico, essas coisas que muitas vezes eu me sinto, nossa, estou em função da minha mãe. Aí eu falo, calma, como que eu integro esse movimento, como é isso mesmo, isso é coletividade, né?
Uhum. Que eu acho que também tem esse lugar de a gente coletivizar e também chamar o coletivo para junto, né? Esse lugar do cuidar, né? Uhum. O papel de quem cuida, ele é sempre diminuído, né? Socialmente, já inconsciente, assim, ele é posto como um papel de servir como se tivesse excluído, né? Como se fosse, é o menos remunerado, é o menos, é o mais excluído, é o que está sempre à margem, né? Uhum. E a gente já estigmatiza ele com essa carga. Mas aí pede as ajuda, amiga. E a gente vai coletivizando isso daí na Exato. medida do possível. Não, mas até funciona, que daí nesse momento a rede, né, que eu tinha, assim, ela tá mais restrita ainda, né? Uhum. Porque aí com a pandemia essa rede não, ela tem que ter muita confiança, muita Disponibilidade também, né? segurança, né, de que vai expor também, e o risco ele é responsabilidade, né, em relação a isso. Mas é legal isso do coletivizar. E de tornar sustentável, né? Sustentável, assim, em mim, e essa coisa do coletivizar é uma... de ter abrangência, né? De dividir, de partilhar, Uhum. porque é com todos, né? Uma vida comum. É lindo quando você pensa, você coloca sempre... eu gosto muito de abrir para esse... Quando você pontua isso, do coletivo, da comunidade, do social. Parece que É, fala assim, ufa, não era tudo minha culpa. porque em outro lugar a minha experiência é outra, né? Tá muito nesse lugar de cuidar de uma pessoa mais velha, mas eu acho que tem um eco assim na criança ou o idoso, quanto essas pessoas às vezes vão exigindo esses cuidados e a Uhum, sociedade vai separando elas desse lugar produtivo, horroroso do capitalismo, né? Então, um corpo que produz menos, que precisa de mais cuidado, vai ficando separado, e aí quem está nessa função do cuidado também se exclui. E não pode ser uhum. assim, né? E normalmente fica para as mulheres, né? Na Exato. grande maioria, tanto no maternar quanto com os idosos. E às vezes eu me pego nos lugares, tipo, minha mãe vai em algum lugar junto comigo, ou eu vou fazer alguma coisa para minha mãe e devo passar por um leve desconforto, eu falo, não, é isso mesmo, minha mãe vai junto comigo. E tudo bem, Uhum. sabe? E pensar em que momento que isso passou a ser assim Há muitas inversões, né? De, de continuidade, assim, do que é possível continuar vivendo, né? Porque se a gente continua nesse lugar, sustentando essa forma, né, de pensar quem cuida e sempre fica sobrecarregando a mesma classe, mesmo gênero, mas as coisas vão continuar sempre como estão, né? Na decadência da maneira que Mas estão. vai chegando nessas crises, como um momento desse que a gente passa, que não está separado. Outro dia eu até vi uma imagem, acho que eu salvei ela aqui no celular, vou ler, que não está separada de as questões macroscópicas. Agora a gente fala muito, coronavírus, pandemia, mas isso não está separado das alterações climáticas, que não está separada da Exato. ideia colonialista, que não está separada do racismo, do patriarcado, do machismo. Então, quando você vai vendo, é uma lógica toda, né? Que está em crise, que está realmente em colapso. Exato. E aí eu acho que é o momento da gente olhar para dentro, né? E fazer essas reflexões. Esses dias eu estava pensando assim, nossa, quando a gente fala visão de mundo, né, não é simplesmente aquilo do que eu tô vendo, a frase me faz assim, a visão de mundo. Ah, não, então daquilo que eu tenho como experiência, eu olho para o mundo de uma maneira e respondo, né, como essa perspectiva. Mas aí eu pensei assim, tá, mas essa visão também é essa visão que cega aquilo que eu não sou capaz de ver, talvez pensasse que fosse melhor para o mundo e para mim, assim, né? É exatamente essa visão de mundo também que me cega a ver outra maneira de viver, né?
Uhum. Me deu um insight assim, nossa, que bagunça, como é que eu tô pensando isso, o que é isso? Porque parece que é um condicionamento tão forte, você... Ah, não, é assim, eu vejo assim, aí você ou responde o contrário, ou responde, né, resistente, responde fluindo, né, seguindo o fluxo, respondendo às condições do mundo e às condições sociais, e se encaixando, né, buscando essa aceitação. Às vezes você, aquela podcast da Nova Acrópole, né, ela falou assim que o livre-arbítrio é você poder decidir ou não se você quer se humanizar. Uau, que ótimo. Mas eu acho que passa muito por aí, né, Ju? Ou a E se eu gente não fica com quiser as me humanizar? dores e barbarizando, ou a gente fala, vou tratar das dores, e aí é um outro caminho, nada fácil. E se eu não quiser, né? Meu Deus, que loucura, pense! E o quanto que precisa de uma inversão muito grande, é isso mesmo, precisa de muitas coisas caírem para um ponto, né, específico do que a gente estava falando do papel do cuidar, né, na sociedade, quanto um todo, assim, né? Como assim você é o presidente de um país e você Nossa, fiquei te ouvindo aqui pensando mil coisas. prioriza e não preza a O vida? cuidado, Como pois é. Nossa, agora escancarou, né? assim? Mas isso é louco, né? Isso o micro constitui o macro reverbera no micro, Uhum. porque esse menosprezo pela vinda tá vindo, né? Há décadas, e agora se escancara a ponto de ter um líder com essa postura, mas é bom que escancara a crise, a gente pode voltar a valorizar a vida, a se preocupar com o outro, a pensar que não vai ser a vacina, o cuidado com a distância, com a máscara, mas que, olha aí, crise hídrica, né? Uhum. Crise energética, a alteração climática só mandou o corona como um aviso, eu às vezes acredito, sabe? Se revejam aí, se reorganizem, que tem toda uma relação com a terra também, com o ambiente, com a natureza, por se refazer. Pelo sentido de vida mesmo, né? Essa vida ampla. Você quer, é isso, você tá vivendo para extrair, né? Ou tá vivendo para nutrir a si mesmo, não de uma maneira destrutiva, né? Qual é o sentido? Nossa, cruza muita coisa. Agora, a gente falando assim, aí começa a pensar quanto fez falta a gente gravar nesses... Uhum. Foi uma semana, né, que a gente ficou sem gravar, Foi na verdade. 2, eu acho. 2 semanas, uau! Porque foi que você estava em PG e depois eu dei o curso semana passada e a gente Uhum. ficou 2 semanas. Nossa, o quanto fez falta, Uhum. porque agora tá vindo assim muita informação de que eu absorvi e faltou falar. No Ladeira, sabe? Faltou Uhum. elaborar. Olha que forte. Que faltou esse extravasar, essa elaboração no Ladeira, porque é um ambiente que a gente já está construindo essa reflexão que parece que é isso. Não é extravasa, mas elabora, né, nesse ambiente da fala. Que forte, Vem olha para uma só. confluência, né? E aí a gente. Então, se a gente não gravar, a gente vai começar a fazer lives. Olha, eu gosto, adoro fazer live. Eu não fiz lives ainda. Ah, então vamos fazer. Bora. Ai, que medo. Exposição. E outra coisa para hoje, assim, que eu conheço muito pouco, né? Nosso convidado, e é um tema que eu fiquei assim, tipo, mas a minha frase que eu quero que aí você anuncia, a memória é o único elemento que pode se contrapor ao tempo. Que lindo! Não é Assim que a legal? gente abre o portal. Esse é o portal que eu te convido a convidar o nosso convidado. Nossa, que convidante! Maravilhoso, maravilhindo. Olha só, hoje a gente tem o convidado Robson Ferraz, que é bailarino, etnocoreólogo, esse percurso que cruza dança, educação
antropologia. E a minha conexão com o Robson, a gente se conhece pessoalmente, já se cruzou em alguns ambientes, mas vem muito assim de um lugar de redes, né? Eu vou até trazer isso em pergunta para ele, mas de eu me conectar muito com o olhar que ele tem para a dança, que é um olhar que não está recortado no ambiente cênico, no que os artistas estão fazendo, mas eu percebo sempre no que o Robson traz, no que ele compartilha, esse olhar para a dança na vida, a dança que acontece na festa da casa, a dança que a molecada está dançando no portão da escola, a dança de uma certa cultura específica, esse olhar que acho que, né, quem trabalha com antropologia tem realmente mais sensível, mas esse cruzamento dele bailarino, educador, e dele antropólogo, e especificamente etnocoreólogo, traz muita riqueza, sabe? Eu sinto que eu me afino com ele ali, que, né, às vezes posto um vídeo de um baile de idosos, eu falo, poxa, isso para mim reverbera, isso para mim tem essa potência de apreciação, às vezes tão forte quanto um corpo treinado, um discurso coreográfico intencionado. E aí eu tenho vontade de ouvi-lo e ver para onde vai a conversa. Ai, que lindo. Eu acho que isso tem muito a ver com ladeira também, né? Que é esse lugar de falar do que não tá na cena. A dança de qualquer corpo. A dança de qualquer corpo, direitos humanos na dança. Eu acho que tem tudo a ver e eu tô empolgadíssima. Quero muito. Vamos chamar ele, então? Vamos, bora. Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. Oi, oi. Olá, bem-vindo, Robson. Tudo Aqui é a bem? Ju. Oi, Ju, tudo bem? Tudo, e você? Tudo jóia, tudo tranquilo. Bem-vindo, Robson, que alegria você aqui no Ladeira. Tudo bem? Alegria. Robson, prazer você ter aceitado o nosso convite. Eu vou pedir para você se apresentar. E uma pergunta que a gente sempre faz nessa abertura também, junto com a apresentação, é quem é você na ladeira hoje? Que ótimo! Uma ótima maneira de começar. Eu já não sei mais quem sou eu. Maravilhoso. Então, eu na ladeira hoje sou alguém que eu já não sei mais quem sou eu. Assim, eu sou o Robson, isso já é alguma coisa. Gente, eu não sei, realmente eu não sei mais me apresentar, assim. A fala tem sido algo que eu não tenho exercitado nos últimos tempos, assim, em função da pandemia. Então, Maravilhoso. neste momento de ladeira, assim, tipo, eu ando bastante introspectivo, no sentido de eu tenho falado muito pouco, tenho vivido esse lugar, assim, do silêncio muito sério, assim, tipo, tenho entrado nessa introspecção bem forte, assim, tenho mais lido. Hoje eu sou alguém que lê bastante e fala muito pouco. Eu acho que é bom pra gente começar. Mas você quer que eu me apresente de que maneira? Você quer que eu fale quem sou eu? Não, tá bom assim, se você tá feliz assim, tá maravilhoso pra gente. Tá ótimo. Então é isso, a gente começa por aí. Tá ótimo. Robson, a gente partilhou na semana passada aquele teu vídeo que eu sempre falo com você a respeito, que para mim é uma referência mesmo de trabalho pedagógico em dança, que você organizou, né, uma recriação da Sagração da Primavera com seus alunos num projeto social. E isso é um dos motes que te traz aqui, que a gente quer conversar com você a respeito de como você vê o ensino em dança, vê essa relação do processo criativo em sala. Mas a Ju tinha uma pergunta que eu acho que pode abrir
melhor antes da gente, que a gente foi lendo, né, quem você é, o que você faz, aí aparece a etnocoreologia. Aham. Aí a gente quer saber de você o que é ser um etnocoreólogo. O que Essa é uma faz das... um etnocoreólogo? Aqui começa assim, né? Pá! Já. Vocês já começam direto, assim, né? Com 300 pauladas na ladeira aí. O que faz um etnocoreólogo? Nossa, eu vou ter que fazer uma pequena... Eu sempre digo que eu preciso sempre fazer uma pequena digressão para poder explicar Tudo bem. o que faz... O que faz realmente um etnocoreólogo, ele estuda a sociedade através da dança. Um etnocoreólogo, ele é um pouco o contrário de um antropólogo na relação das metodologias, embora hoje as duas áreas estejam muito próximas. Um etnocoreólogo, ele vem da tradição dos folcloristas. Um etnocoreólogo no passado eram os folcloristas que estudavam danças. Os etnocoreólogos, eles estudam os conteúdos da dança e pelos conteúdos da dança, eles falam sobre a sociedade. Um antropólogo, ele vai no sentido inverso. A dança ali ajuda a falar sobre a sociedade. Basicamente, basicamente é isso, mas tipo, um etnocoreólogo, ele vai estudar, ele vai fazer análise de dança, análise de movimento, análise. A gente faz muita análise dos contextos e conteúdos da dança para falar sobre os contextos maiores sociais. Basicamente é isso. Maravilhoso. Olha só, na tua apresentação eu até mencionei que assim, me conectei muito contigo, apesar da gente se conhecer pessoalmente, de outros ambientes, nas redes, né, por conta das coisas que você compartilha e por sentir que teu olhar de dança é abrangente, não fica recortado só no campo cênico. E aí você contando sobre etnocoreologia, óbvio, né? Se faz todo sentido se você está olhando a sociedade ter essa abrangência de olhar. Mas aí eu te pergunto, isso sempre teve no seu olhar? Como é que foi esse caminho de bailarino para chegar nessa perspectiva mais próxima da antropologia? O que foi abrindo esse interesse? Eu acho que eu tenho um percurso meio doido, assim, tipo... É um percurso meio doido, assim, no sentido de a dança, hoje, olhando, até por ter uma formação em antropologia e etnocoreologia, hoje eu consigo olhar para trás e falar, nossa, o que foi a minha vida nesse sentido, assim. Eu sou do interior de São Paulo, de Limeira, onde eu morava era de entender que o espaço ali onde eu vivia não podia ser o meu destino. Tinha uma coisa muito séria. Isso com 15 anos de idade, assim, tipo, para mim era muito estranho, assim, ver que eu não teria muita possibilidade de existência naquele espaço com tudo aquilo que me constituía. Uma vontade muito grande de conhecer o mundo, assim, tipo, eu queria mais, eu tinha uma sede, assim, de querer muito mais. A arte entrou nesse aspecto na minha vida mais ou menos nesse período também de grande turbulência em relação à minha própria sexualidade também. E aí foi indo, e aí eu descobri o teatro, descobri que mover de alguma maneira ajudava a lidar com as minhas angústias e com essa percepção, e a partir disso eu fui construindo um processo aí de ir para a universidade, que era uma maneira de deslocar tudo isso que estava rolando para um outro campo. Foi quando eu fui para a Unicamp fazer dança. A Unicamp, ela tem uma particularidade de, na época em que eu fiz, que tinha ali as asas ali da Unicamp, que eram as danças brasileiras e as danças contemporâneas. A gente teve aula, eu tive aula com a Regina Miller, que é uma antropóloga de dança, e a partir disso foi se desenvolvendo dentro da minha pesquisa. Durante um tempo, enquanto coreógrafo, estava relacionado à relação entre sexualidade e gênero, que tem uma questão social para mim muito forte.
A partir disso, quando eu paro de dançar e volto para a universidade, me pareceu quase que natural ir para antropologia e etnocorologia. E como que esses atravessamentos todos reverberam nessa tua outra atuação em sala de aula, pensando os processos Tá, pedagógicos? tá. Aqui, deixa eu ver por onde eu puxo esse fio aí. Por onde eu puxo esse fio. Por onde eu puxo essa ladeira. Eu acho que eu fiz parte de uma geração de dança que de alguma maneira sempre se relacionava aos seus próprios processos. E se relacionar aos próprios processos de alguma maneira tende a fazer com que você olhe para o processo educacional pelo qual a sua formação de dança acontece. Eu iniciei na dança lá no interior fazendo jazz e balé. E aí existia dentro desse processo, quando eu vou para a universidade, um olhar sobre isso, que faz com que eu olhe que esse processo era um processo um tanto quanto mecanizado, um processo de aprendizado que era mais mecanizado e por uma questão muito mais tecnicista. Aí a universidade me faz entender que existem outros processos pedagógicos possíveis para aquilo que eu chamava dança naquela época. E a partir do momento em que você vai olhando para isso, você olha também para as maneiras como cada professor ou cada pessoa que atravessa o seu percurso de aprendizado vai entendendo e vai te aproximando disso. E como eu disse, como eu sou essa pessoa extremamente curiosa, eu vou cada vez mais dentro das minhas aulas, e como no Brasil não é possível você ser só um artista sem ser um educador ao mesmo tempo, por questões financeiras e por questões de sobrevivência também, durante todas as minhas aulas eu também vou me questionando qual é o meu processo de ensinar alguém o que é dança, tipo, o que pode ser dança. Então, vai nesses lugares aí. Aí eu fui indo para esse caminho, assim, tipo, no meu percurso de, ao mesmo tempo em que eu estou ali no processo de compartilhar processos educacionais e artísticos com crianças ou jovens, adultos ou velhos, assim, também fazer com que eles me retornem o que é que eles estão vivendo ali naquele momento. Então eu fui indo por esse caminho, assim. Fui indo bastante por esse caminho. Interessante. E Gente, eu falo aí, bastante. não, é Não. bom, é super bom te ouvir. E aí, acho que uma outra coisa que eu queria saber de você também é a tua relação com dança, não sei se popular é o nome adequado, mas danças de outras epistemologias, né, que não passa por essa lógica de treinamento, de criação de espetáculo. Eu sei que você tem uma relação com a espiritualidade forte também. Sim, Conta pra sim. gente um pouquinho. Eu sou iniciado no candomblé Angola. Tipo, sou iniciado, eu sou raspado, né, que a gente chama. Isso para mim, mesmo inclusive até durante a própria Unicamp, sempre caminhou assim, paralelo. Eu não conseguia juntar esses dois universos, assim, tipo, existia um universo ali do interior desse lugar, que é das festas juninas, que é das festas da escola, que é das festas ditas populares, assim, que é esse contexto que existem as quadrilhas, as datas comemorativas da escola, onde você faz ali as suas danças. Eu sou da época em que a lambada estourou e eu adorava dançar lambada. Gente, ladeira com lambada, eu também. Eu também. Eu coreografava todo mundo na escola na lambada. Oh. Era uma coisa que eu gostava bastante, assim, esse universo sempre teve muito próximo, tipo, o El Chan, que é a época também ali da década de 90, que é a época ali da Sim. minha adolescência e coisas assim, tipo, não sei se eu consigo chamar isso de popular hoje, mas esse universo faz parte. E tendo ali também, dentro da minha infância, das minhas memórias, o convívio com a minha avó, que era
benzedeira. Uhum. Então, esse universo aí, dito mais popular, desse sistema de mobilidade, o sistema de movimentação aí que vem do saber popular, vai se imbricando no meio disso, que vai me levando para a antropologia aí nesse caso. Então, tudo isso, de alguma maneira, ali constituiu um ser cultural, mas que não estava ligado ao ser cultural da dança. Então, eu vou rever isso dentro da minha pesquisa de mestrado. Eu vou rever esses universos, assim, tipo, quais são os legados que existiram aí dentro desse processo de dança colonial, que faz com que esses treinamentos de dança, inclusive hoje, o que é dança para a gente, hoje a antropologia, ela se pergunta muito isso, tipo, o que realmente significa dança e o que é dança dentro desse lugar. E aí, por isso que eu fui também tendo contato com outras danças, e hoje outras danças, até fora do Brasil também. Tive experiências fora do Brasil, de aprender outras danças e pesquisar outros lugares nesse sentido. Eu me afino muito com você em toda essa tua fala, muita ressonância, vários campos, a avó benzedeira, essas danças, né? É o tchan, lambada que vem pela mídia e sempre num paralelo, né, ao caminho da dança que eu treinava, digamos assim. E depois esse interesse de tentar compreender as conexões entre os campos, que me leva para o folclore, para esse estudo de algumas danças folclóricas também, a prática, né, continuada. E eu vi que a Ju escreveu aqui uma pergunta, a gente fica com o arquivo aberto, Robson, e eu acho que tem a ver também com as coisas que estão me povoando aqui agora. Ju, quer trazer essa pergunta última que você pôs aí? Ah, sim, nossa, eu tô aqui encantadíssima, porque como eu consegui me aproximar pouco, assim, né? E aí, foi pela primeira vez, assim, eu não consegui escrever nenhuma questão. Eu falei, então isso quer dizer alguma coisa, eu vou chegar, vou ouvir, e agora bagunçou tudo e tá despencando tudo aqui. Bora lá, bora lá. E aí, te ouvindo, Robson, nossa, é assim, primeiro assim, né, uma reflexão, quando você fala da dança, né, mecanizada, da tecnicista, né, já me vem a curiosidade, assim, da tua perspectiva, né, que você entrou para a academia e percebeu que tinha outros, aprendeu, né, entendeu que tinha outros processos pedagógicos. Isso já quero te ouvir, quais são esses outros, né, porque da tua maneira de ver o mundo, daí você fala assim, que eu não quero ensinar, eu entendi que eu não vou ensinar dança, mas eu vou ensinar o que é a dança, né, o que pode ser a dança. E aí eu falo, poxa, então como que você vê hoje essa dança e o que é essa dança hoje no Brasil? Porque com a tua bagagem e com o teu histórico que você tem trazido aí, acho que te ouvir o que é essa dança hoje no Brasil, nossa, vai me banhar aqui de muito conhecimento. Nossa, o que é a dança hoje no Brasil? Conta pra Nossa, gente, Robson. uau, gente, eu também queria saber o que é a dança no Brasil hoje. Nossa, é que são muitos Brasis, né? Tipo, hoje para mim é muito claro isso, assim, tipo, que são muitos Brasis e muitas danças brasileiras e muitos sistemas possíveis de serem investigados ali, tipo, muitas maneiras de se olhar para isso. É mais do que necessário hoje que a gente realmente olhe para isso dentro deste contexto em que a gente está vivendo hoje, de desmonte de tudo, né? Tipo, inclusive desmonte do pouco que a gente conseguiu conquistar aí ao longo das últimas décadas. Existe um desmonte gigantesco disso tudo. Mas hoje, principalmente, a gente tem falado muito, inclusive dentro da antropologia e da etnocrologia, para a gente olhar realmente para esse legado nosso dentro da dança
que está relacionado a uma lógica aí epistemológica aí, tipo da definição de dança pelo viés europeu, que também de alguma maneira condicionou até a gente a falar a ter essa divisão entre o que é dança, o que é uma dança cênica, o que é uma dança folclórica, o que é uma dança tradicional. Tipo, isso também vem pelo olhar europeu, e a gente ainda continua falando sobre isso a partir destes princípios, assim. Eu estou tentando hoje, no momento, não diferenciar, não diferenciar essas danças, assim, tipo, de olhar para tudo ali enquanto a possibilidade ali que determinado grupo traz para mim, enquanto a vivência dele naquele tempo-espaço específico ali. E aí, sem me importar tanto em falar, nossa, mas isso é folclórico, mas isso é tradicional, mas isso é lambada, isso eu não sei o que, não separar tanto. Então, poderia dizer assim que o que a dança poderia ser no Brasil de hoje seria uma dança presente na vida, sem categorizar as danças, assim, né? Sem querer separar se ela é uma dança acadêmica, se ela é uma dança folclórica, se ela é uma dança sagrada, sei lá, religiosa ou cultural, manifestação. Sim. Ao mesmo tempo eu entendo o quanto isso é perigoso, o quanto isso é perigoso no sentido de quando você também tira as categorias, você também anula toda a potencialidade cultural que existe nela. Só que ao mesmo tempo você potencializa isso ali. Então, frente àquele fenômeno que eu estou vendo, o que eu realmente estou vendo e estou vivendo ali, sem a categoria. Só que a categoria ela é importante justamente no sentido de preservar a cultura daquele determinado grupo. Então, tem esses dois lados, assim. Que incrível pensar nisso, mas ao mesmo tempo não deslegitimar, ou não é isso, não é essa palavra, mas tirar a característica, descaracterizar o perfil das danças, né, o que se produz em cada contexto, mas é saber que é a importância de uma dança comum, que o papel da dança é comum. Nossa, estou aqui delirando de pensar que o papel da dança ela é social e comum para qualquer contexto, né? Ela tem um sentido comum, assim. Nossa, acho que eu nem consigo explicar direito isso, mas despertou um lance aqui muito louco. Olhar olhar, sei lá, eu tenho pensado muito na coisa, assim, tipo, de frente ao fenômeno, o que é que eu tô vivendo ali nele, entendeu? Tipo, dentro daquele momento em que eu tô compartilhando alguma coisa com outras pessoas ali, que relação que se constrói por este tempo e espaço que a gente chama de dança, e que eu posso chamar, eu com a minha visão eu tenho definições de dança nas minhas experiências, entendeu? Tipo, mas é de alguma maneira tentar não usar essas definições para o momento em que eu estou me relacionando com o outro. Então, naquela relação ali que está se construindo naquele momento, não me importa se ela é folclórica, se ela é tradicional, se ela é uma obra de arte. Ali eu estou tentando, hoje, no meu momento de vida, tá ali, tipo, viver a experiência o máximo possível, sem tentar olhar ali para a relação entre o movimento e a emoção do que eu estou sentindo no momento, sem racionalizar tanto e deixar só a experiência acontecer. Isso não é fácil. Sim. Isso não é simples, assim, mas tenho tentado esse exercício, assim. Fala mais disso, Robson, dessa relação de movimento e emoção. Achei maravilhoso.
No meu processo de mestrado, eu fiz um mestrado Coreo Mundus, que é um mestrado de antropologia e etnocronologia de dança, e neste mestrado você estuda muito as ferramentas que os antropólogos e os etnocoreólogos desenvolveram para estudar dança, para estudar esse fenômeno dança. E aí, dentro disso, a gente estudava e aplicava várias ferramentas ali, né? Tipo, dentro desse processo. E eu tive experiências muito fortes, assim, no meu mestrado, né? Eu fui para São Tomé e Príncipe, no Nordeste da África, estudar um ritual de cura chamado Jambi. Eu sempre falo desse eu tenho falado muito dessa experiência, assim, porque para mim foi um ponto de mutação muito importante desse olhar, assim. É onde começa, na verdade, toda a inversão da minha dissertação, que foi em um dos rituais em que eu estava participando. Eles ali aconteceu ali um evento ali no meio disso em que todas as pessoas que estavam presentes, de alguma maneira, eles estavam buscando fazer com que todas essas pessoas entrassem num processo de transe. Uau. E eu, como parte participando ali, junto com eles ali da coisa, não como um observador, mas estar junto também é você participar de tudo isso, eles vieram também para me colocar em transe. Uhum. E por questões ali do contexto ali, eu resisti. Eu fiquei com muito medo ali, porque eu estava sozinho. Tem várias coisas do contexto ali que eu falo na minha dissertação. Eu estava sozinho num espaço onde eu não conheço ninguém. O meu guia, ele tinha desaparecido ali na coisa. Enfim. Que forte! Eu estava sozinho numa comunidade vulnerável total. Onde eu não conhecia ninguém, estava nesse processo vulnerável, assim, e aí eu resisti. Quando eu volto, só que isso passou, assim, tipo, passou. Passou, e aí 4 meses depois, quando eu começo a olhar para o meu material e começo a fazer análise do meu material, eu falo, nossa, como que eu resisti? Como que eu resisti se eu sou uma pessoa que entra em transe dentro da minha própria cultura? Se isso faz parte da minha cultura, por que é que eu resisti? E aí eu começo a analisar o meu material, começo a fazer uma análise exatamente de tudo o que aconteceu naquele dia em específico. E aí entra os processos das ferramentas etnocoreológicas. Tipo, eu faço uma análise de tudo o que aconteceu naquele dia e aí eu fui entender o contexto. Fui entender exatamente aquele contexto. E aí eu começo a desconfiar que não entrar em transe nunca foi uma questão para mim, porque dentro da minha cultura e dentro do que eu vivi culturalmente, entrar em transe é uma coisa extremamente natural. O meu conhecimento corpóreo dentro da minha cultura, dentro do que eu vivi com a minha avó e dentro do que eu vivi dentro ali do terreiro, do processo do terreiro, estar em transe é algo extremamente natural, faz parte da minha cultura, faz parte da minha vivência cultural. E eu não sabia que eu tinha em mim um dispositivo ali cultural e corporal que eu pudesse resistir a um transe. Então eu começo toda a minha dissertação, ela vem dentro disso, assim, tipo, no momento em que eu aprendi a entrar em transe, eu também aprendi algum processo de não entrar em transe no meu corpo. No meu corpo específico, naquele dia foi mexer a minha mandíbula, assim, mexer a minha mandíbula, tipo, muito num sentido ali, tipo, mexer a mandíbula, respirar num movimento que pudesse num ritmo que pudesse contrapor ao ritmo da música que estava sendo tocada naquele momento.
e imaginar que eu estava num outro lugar completamente diferente daquele que eu estava ali naquele momento. Tipo, né, eu lembro que naquele dia, lá na hora daquele acontecimento, eu fechei os olhos e imaginei que eu estava numa praia, que eu não estava naquele lugar. Então, isso me ajudou a não entrar em transe. Então, isso é um conhecimento corporal que eu adquiri através da minha cultura, entendeu? Tipo, através do meu processo de aprendizagem, que é único, tipo, eu posso dizer assim, Sim. disso. Então, sei lá, se eu for resumir tudo isso para vocês hoje dentro de um processo educacional, acho que o meu percurso hoje me levaria para isso, assim, tipo, fazer com que as pessoas de alguma maneira encontrassem isso, tipo, o que é único e exclusivo do seu processo. Que lindo e Que que profundo. lindo! Então, a dança no Brasil hoje é que cada um. Ela quer. Mas é isso, o único e exclusivo ele só pode acontecer em relação. É essa que é a minha pira nesse momento, assim, ele só pode acontecer dentro de uma relação. E aí, no meu caso, ele só pode acontecer dentro de uma relação de um lugar que não era a minha cultura específica. Que incrível. Por isso que para mim é tão importante o contato com outras culturas hoje, assim, tipo, de ver e aí voltar dentro da coisa das danças folclóricas e de todas as outras coisas que eu e a Paula a gente tem essa proximidade, é nesse sentido, assim, para mim. Porque é tão importante você estudar danças folclóricas ou tudo mais. Por que seria importante colocar isso dentro do processo educacional hoje? Porque quando você olha para o diferente, você vê você. Tipo, é um processo de espelho aí muito forte. Total. Assim. Nossa, agora te falando isso, te ouvindo falar isso, várias vezes eu tenho uma fala que eu acho leviana e que eu quero estudar muito mais isso, que é a minha relação com o folclore português. Eu nunca fiz dança popular brasileira no sentido das manifestações, né, os folguedos, mas tive esse contato com o que era da indústria fonográfica, lambada, samba, axé. E aí, quando eu chego em Portugal e começo a fazer as danças folclóricas portuguesas, eu descobri algo de brasileiro em mim, mas é muito claro que não é nessa narrativa colonial de que as danças brasileiras têm um pouco de dança portuguesa, mas é muito nesse lugar que você está trazendo, de a diferença te revelar essa especificidade do teu corpo, da tua cultura, né? Putz, amei te ouvir agora. Organizou algumas coisas aqui. Não, incrível essa partilha, é muito incrível. É um desterritorializar, né, para conseguir identificar aquilo que te habita, mas você precisa se ausentar daquilo para poder revelar, né? Exatamente. Por isso que a antropologia tem esse processo de que você vai e fica um bom tempo fora da sua cultura. Assim. E a minha orientadora, a Jorge Aragor, ela falava muito isso para ela. Falava que o problema da antropologia no passado era, de alguma maneira, o fato dos antropólogos irem e interpretar a cultura a partir da sua própria cultura pessoal. E aí que foram os grandes problemas da antropologia, que é essa, assim, tipo, que você interpreta o outro a partir de você. De si. A partir do que você, sim. E você não se permite, na verdade, conhecer o outro para revelar você. Para revelar. E hoje a gente consegue ter, né? E aí também tem essa distância histórica também, de você conseguir olhar para aquele conhecimento do passado lá e falar, nossa, tá. Então é isso. Tipo, hoje eu consigo olhar todo aquele material antropológico e falar, nossa, peraí, então hoje eu consigo olhar para a dança de uma outra maneira que não é essa colonialista, que não é essa que foi construída dentro dos moldes coloniais, mas assim, tipo, ela pode ser outra coisa. E aí é um processo grande aí de desconfiguração, assim. Só que também sem negar isso, tipo, sem negar que isso constitui meu corpo também. Eu acho que a gente vai ter que ter um quadro etnocoreológico aqui no Ladeira, porque não é possível. Se ele tá sem falar, Paula, por favor, a gente precisa ouvir mais isso. Vamos fazer um lugar de fala do Robson. Que bagunça! Olha isso! Imagina, é um processo bem
bem interessante, assim, tipo, e dolorido e gostoso e prazeroso ao mesmo tempo, assim, tipo, de olhar. Quando eu fui, tipo, vocês falaram aí do, do trabalho, da sagração da primavera, assim, hoje para mim, olhando também, olhando lá o passado e a coisa, é muito gostoso quando você consegue encontrar ali, dentro de um processo educacional em dança, algo que diz respeito a você, mas que também pode dizer respeito ao outro dentro de um outro contexto. O que eu trabalhava muito ali com os adolescentes que chegavam até mim, e acontecia uma coisa curiosa, assim, que eu recebia muitos alunos ali que não tinham... Eles, de alguma maneira, eles vinham para minha aula porque era a única possibilidade que tinha ali, porque era a dança contemporânea dentro daquele lugar não significava nada. Era a última... Era a última... fechavam as matrículas de todos os outros cursos. E aí, dança contemporânea era a única possibilidade deles conseguirem fazer alguma atividade. Então, eles não sabiam o que que era. E para mim era maravilhoso eles não saberem o que que era, porque eu também não sabia o que que era. E eu falava, tá, gente, eu também não sei o que que é. A gente vai fazer alguma coisa aqui que tem a ver com dança, e aí que dança que vocês conhecem? E aí a minha aula era um verdadeiro caos, e sempre foi um verdadeiro caos. E hoje eu consigo entender isso dentro do meu processo, que é muito desse, assim, dessa aproximação. Então eu trazia coisas pra gente assistir, eles traziam coisas, e a gente fazia muitos combinados durante os nossos três horas de aula ali. Tipo, e sem... Por isso que eu falo, tipo, eu nunca neguei nada com eles no sentido assim, vamos abrir espacate? Vamos fazer uma aula hoje de abrir espacate. E tá tudo certo. Qual é o problema? Qual é o problema? Tipo, eu via muito nas discussões que eu tinha com os outros educadores, assim, tipo, que também entrava num lugar de que a dança contemporânea era o suprassumo da coisa, assim, que aí você ia negar o balé, ia negar toda... Não, a minha aula tinha aula de balé, tinha dia que a gente era funk, com letras com letras bem barra pesadas, mas é o universo deles. E eu não posso negar essa cultura deles, entendeu? Então eu já tinha isso em mim muito forte, assim, antes de ir para antropologia. Tipo, eu não nego a cultura. A questão é o quanto você está disposto a entrar dentro dessa relação. E se ali o lugar onde você tá disposto. Eu tinha uma coordenadora que era maravilhosa, entendeu? A Renata, ela sempre bancou isso comigo, assim. Então, e não é a coisa de trazer a sagração como algo melhor, entendeu? Tipo, do que eles tinham lá. Era uma coisa assim, tá, o que vocês acham disso aqui? O que vocês acham dessa música? Dá pra gente fazer... E vambora, tipo, olha essa dança, é a mesma coisa que vocês estão falando, entendeu? Tipo, e vamos embaralhar tudo isso, tipo, tinha É a uma tua coisa muito... contribuição, né? Não se anular e é o Sim, teu papel sim, chegar com a exato, tua sim, contribuição. exatamente. Aí tinha muito isso, assim, tipo, a gente fazia, era caótico, assim, tipo, caótico, e tinha dia que a gente não fazia nada e era maravilhoso. E tudo no caos, às vezes na gritaria, e às vezes era super silencioso, e às vezes era não dava certo, e às vezes ia lá, era maravilhoso, tipo, era isso. E a gente ia indo e ia tentando construir ali alguma coisa, algum tipo de relação. Para mim era muito mais isso, assim. Eu tô bem hoje nesse Olha, lugar, assim, tipo, eu tô bem nesse lugar, assim, da dança ser o lugar das relações, assim, tipo, por que que a dança tem o papel que ela tem hoje, sempre teve, né, tipo, no decorrer, seja ela aí nas definições aí de ser sagrada, de ser popular ou de ser arte, tipo, ela tem um papel fundamental na construção das nossas relações, assim. Tenho ido por esse percurso, assim, muito em função de um professor que eu tive aula lá também, que é o Michael Roseman, que ele falava muito isso, assim, tipo, da dança enquanto lugar da construção das relações.
E aí é um papel fundamental na construção das nossas emoções em função disso. Tinha uma coisa bastante Que lindo interessante. isso, as Tinha uma coisa relações e as bastante, emoções. sim, tinha uma coisa bastante interessante na pesquisa dele, que ele vem também desse lugar. Ele falava, tá, então vamos definir o que é um ritual. Vamos definir. E aí, assim, ele ia até o último, assim, podia apertar a gente até o último, assim. Então tá, agora a gente vai definir o que é dança. Então vamos até o último, assim, definir, então tá, o que é dança. Isso dentro de um grupo multicultural de pessoas de vários lugares do mundo diferentes, assim, tipo. Então isso também foi bastante... O que é jogo? Então tá, qual é a diferença, então, entre dança, jogo e ritual? Existe, a gente consegue realmente diferenciar essas três coisas? E aí a gente entrava exatamente nesses pontos das diferenciações entre uma coisa e outra. Por exemplo, para ele, o ritual tem a ver com a questão da repetição. Tipo, você repete os seus movimentos no tempo e ao longo do tempo e do espaço. Tipo, dentro de um terreiro, por exemplo, você acredita que você está ali repetindo o que os seus antepassados fizeram, e isso tem que ser repetido. Essa dança ela precisa ser repetida. Não existe ali um processo de recriação dos movimentos. Assim, tipo, você está repetindo. É óbvio que existe, entendeu? É óbvio que existe um processo de recriação, mas esse processo de recriação ele vem pela repetição, ele vem por um processo da repetição. E ele estudava a dança dentro dos rituais New Age. Que ótimo, adoro esse assunto também. E tinha uma coisa interessante da pesquisa dele que ele falava muito, era como esses rituais New Age capturavam ali os rituais, mas invertiam as relações emocionais. Porque todos os rituais New Age que ele participava, ele falava que as pessoas ali que conduziam, elas conduziam o seu processo emocional para que você fosse se mover. Então ele fala muito de um ritual que ele participou, que era você ia dançar com seu anjo da guarda. E aí, para você dançar com seu anjo da guarda, ele falava que a pessoa ali que estava conduzindo, ela conduzia o seu emocional para que você dançasse com o anjo da guarda. Diferente de um ritual onde ou o santo baixa ou o santo não baixa. E assim, você se movimenta para que isso aconteça. E no ritual, não. Você, por suas emoções, você vai construindo o processo de movimento. Não existe uma aproximação. Então, sinta que o seu anjo está chegando. Tipo, é uma outra coisa. Sinta que o seu anjo está chegando. Então, respire. Tipo, você tem todo um processo ali de indução emocional, sentimental, para que você vá se movendo. E isso faz com que você dance lá com o seu anjo da guarda. Tipo, tem um processo ali que vai no sentido oposto. Então, isso é bastante interessante da gente pensar. E aí eu me lembrei de várias aulas de dança contemporânea. Total, só pensei nisso agora. Que você deita no chão e aí você tem todo um processo ali de indução ali da sua relação com seus ossos, com sua musculatura, com a sua respiração. E aí entra todo um processo ali de improvisação e aí movimento a partir do seu... Enfim, também tem esse processo muito parecido, assim. Me lembrei muito disso das minhas aulas que eu tive, assim, de algumas aulas que eu tive nesse sentido. E aí o imaginário também vai ocupando um espaço bem grande dentro do que a gente entende por movimento, né? Exatamente. Tem um lugar aí do cognitivo que vai indo também nesse lugar aí. Só que para ele é interessante que para ele o imaginário é muito mais claro dentro do que a gente chama de jogo. Porque o jogo é isso, tipo, agora eu sou uma princesa. Olha só. Agora eu sou uma... Então, eu vou mover... o que eu movo dentro desse jogo é este imaginário. É este imaginário
dentro dessa perspectiva, entendeu? Tipo, eu crio ali eu estou lidando com as convenções. Eu vou, dentro do jogo, a minha dança ela vai estar ligada às convenções sociais. Muito rico isso. Nossa, toda uma organização dramatúrgica também. Aquelas, né, que você quer levar pro processo de criação. É que na verdade é que a criação ela vai lidar com todas essas coisas de forma consciente ou inconsciente. Uhum. A gente vai lidando com todos esses processos, entendeu? Que aí vai entrando. Qual criação não tem todo esse. Não passa por isso, né? Não passa por isso, entendeu? Tipo, não passa por todo esse. De forma mais consciente ou menos inconsciente. Tipo, você tem. Ela tá ali. Ela tá na base ali do processo, em maior ou menor grau. Nossa, eu tô muito rico, assim, tô encantadíssima. Eu, enquanto você estava falando das danças, né, e categorias, me veio uma frase que eu tava, não sei onde que eu ouvi, mas é dessas coisas que eu leio e escuto de psicanálise, né? E daí tem uma frase que eu gosto muito e que me fez uma analogia à dança, né? Que é que possamos estar nas relações sendo apenas humanos, né? Que me faz pensar a dança sendo apenas humanos, né? Sendo apenas... Maravilhoso, maravilhoso. Maravilhoso. Você tem uma... Adorei. Tem uma categoria de pesquisadores da antropologia que ficam um tempão pesquisando essa questão, assim, tipo, de que a dança só existe no universo humano. A dança só existe no universo humano, tipo, não existe dança no reino animal, por exemplo. Tem e várias discussões, Eu imagino. bem barra pesada assim, em relação a isso. É, porque se a gente quer dizer que o pavão, quando quer, né, acasalar, faz aquela dança, é a gente que está dizendo que é dança, né? Ele está ali só... Exatamente. Ele tá ali vivendo uma relação dele ali que eu não sei qual é. E que a gente, super pretensiosos, fala, ai, ele tá dançando. Sim. A aranha também, né? A gente tende a enxergar dança onde ela não existe. Olha! É muito bom. É esse olhar lá do antropólogo, né, que chegava num lugar desconhecido e usava o que ele sabia para falar do que estava vendo, né? Quantas vezes a gente não faz isso? Sim, ele chegava e falava, isso é dança e isso não é dança. Ele chegava e falava, nossa, mas isso é dança, isso aqui não é. Tanto mas eu vivi isso dentro do meu próprio trabalho de campo, assim, era como eu fui para um país que também foi colonizado pelos portugueses, eles diferenciavam lá, São Tomé e Príncipe é um país extremamente pequeno, assim, é uma ilha muito pequena, tem acho que cerca de 300 mil habitantes, assim. Eles diferenciam as danças dos rituais lá, eles nem chamam ritual, né? Tipo, o jambi eles nem chamam de ritual e eles chamam jambi de jambi. Dança para eles eram as danças que foi ali um pouco da mistura das danças trazidas por Portugal com algumas danças tradicionais que foram sendo criadas na própria ilha. Então, dança para eles, a categoria dança para eles está relacionado às danças tal qual os portugueses nomeiam dança. Então, quando eles falavam para mim, não, mas o que você está estudando não é dança. Jambi não é dança. Dança é essa aqui, ó. E aí eles me levavam para ver as danças. Eles me levavam para ver as danças, assim. É um processo bem doido quando você está no campo. E isso de, assim, respeitar e, ao mesmo tempo, colocar em choque, assim. De... Isso me fez lembrar, ontem eu assisti, né, a Germani... Como é? Germani Coni?
Cogni. que ela falou assim, não, eu não sou colonizada, eu nunca permiti, né, ser colonizada. Nem se quisessem, não conseguiriam. Mesmo que eu estudei na Europa, não me colonizaram. Achei isso assim de uma clareza, né? Que é o Nossa, ela fala isso assim que você como o falou. europeu viaja e se inspira. Eu também fui para a Europa. Exato, isso que você falou me fez muito pensar nisso, assim, tipo, é muito diferente. Isso eu posso mover meu corpo, eu posso estar, mas não venha dizer que o que eu estou fazendo é dança. Fique no seu lugarzinho. Isso aqui que você está, que é o que dizem que é dança, que os portugueses fazem. Isso que a gente está fazendo pode ser ter música, né? Tudo, mas não é dança. Isso eu acho assim de uma integridade, de uma, enfim, acho que é isso. Tem um sentido, né? Que você falou também do fenômeno. Tem uma percepção daquele fenômeno muito integrado à cultura e ao modo de viver, assim, né? Isso vem muito dentro aí da história da antropologia da dança, vem muito pelo estudo, esqueci o nome dela agora, de uma antropóloga, que ela se depara, uma antropóloga americana, que ela se depara dentro do processo dela exatamente com isso, assim, tipo, por ela ter tido uma formação de dança antes de ser antropóloga, quando ela vai para o campo, ela diz que se depara exatamente com essa questão, tipo, da cultura, dela não conseguir separar o sistema de mobilidade que ela estava estudando do fato deles estarem cozinhando e fazendo isso ao mesmo tempo, deles estarem participando de uma rinha de galo, uma rinha ali de animais ali, e aquilo tá dentro do sistema deles de dança, tipo, deles não separarem aquilo. Só que ela, no processo formativo dela, separava. E aí ela se depara com tudo isso, e aí que ela começa a olhar para isso enquanto um fenômeno. Ela fala, não, peraí, mas para eles cozinhar também é dança. Tá dentro do que seria a palavra dança para ela. Para ela, entendeu? Estaria dentro do sistema que ela conhece. E aí que ela começa a desenvolver toda uma metodologia para conseguir dar conta disso, assim, tipo, de conseguir inserir isso dentro de uma nova relação ali, tipo, que a palavra dança e aquilo que era definido enquanto dança não estava dando conta do que ela estava vivenciando ali no campo dela. Então aí tem todo um processo de conseguir renomear ou conseguir interpretar ali, só que ali nesse caso dela interpretar junto com um outro, entendeu? E tem outras questões aí metodológicas que vão influenciar também esse outro lugar. Muito interessante, muita riqueza. Eu acho que um episódio não dá conta da gente conhecer mais o Robson. Robson, você Não dá mesmo. incrível. Tô aqui quietinho no meu canto, aqui observando uma... É o que eu tenho vivido atualmente, assim, tenho ficado meio... É isso, gente, eu tenho ficado recolhido e silencioso, assim. Olha, por favor, fale mais. Vivendo tudo isso, assim. Bem, acho que a gente tem que ir finalizando, infelizmente. O primeiro. O primeiro, apenas esse, para começarmos. E eu também já fui super, assim, tô bem satisfeita. Eu acho que foi bastante coisa descritiva, que é o que a gente finaliza sempre com uma descrição, né, de algum gesto. Eu acho que você também já contou um perrengue, né, do transe. Do transe, a resistência. Então, se você quiser deixar seus contatos, uma dica para as pessoas verem, assistirem, conhecerem. Antes de mais nada, um prazer imenso. Agradeço demais o convite de me obrigarem a falar. Fico aí à disposição. Aí, se quiserem me obrigar a falar de novo, tô aí. Maravilha. Estou à disposição aí para a gente conversar sobre o que for, sobre o que a gente quiser aí. Estou bem
aberto aí. Meus contatos, eu acho que ultimamente eu estou mais no Instagram. Assim, eu tinha começado a fazer um trabalho de traduzir algumas coisas do material que eu tenho e postar na minha rede lá. Eu parei um pouco porque eu voltei para o meu projeto de doutorado. Estou neste momento indo para o meu doutorado e isso toma um tempo gigantesco assim do meu dia a dia, fora o meu trabalho, né? Fora o que me sustenta, que não é o doutorado neste momento. Então, eu parei, mas eu pretendo voltar a fazer isso em breve. Então, acho que Instagram é a forma mais rápida de me encontrar, assim. Robson Caminho ou Robson Ferraz, vocês vão me achar ali. E é isso, gente. Tô aí. Tô na Muito ladeira. agradecida, Robson. Quanto tempo que eu queria ter essas conversas. Estamos abrindo esse campo. Sim, a gente sempre se fala ali pelo Instagram, mas nunca vai. Nunca a gente consegue parar e conversar mais. Conversar por um longo tempo, por um tempo maior. Assim. Então tá, querido. Um bom dia para você. A gente te avisa quando for no ar. Sim, tá bom. Pode deixar. Agradecida demais, Robson. Muito obrigada pela Eu tua que agradeço, partilha. gente. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Beijo. Tchau, Beijo, tchau. tchau. Tchau, tchau. Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.